Então, gente, como estamos todos aí no Brasil, parecido com isso aqui, né? Eu estou em Chipre, a ilha do. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Então, estou na cidade de Barnabé. O nome dele, na verdade, era José, né? José das Consolações. Ele era natural daqui. É uma história longa, a história de Barnabé. Ele conheceu Jesus, passando um carro aqui agora. Ele conheceu Jesus quando Jesus passou por Chipre, numa das viagens que Jesus fez, naquele período em que as pessoas falam que é o período, o período, um gap, né? É um espaço de tempo em que não se tem história, mas realmente tem-se história. Só que não foi registrada, né, oficialmente entre os discípulos, porque eles é uma fase em que eles não tinham um relacionamento direto com Jesus, então eles não sabiam o que aconteceu nesse período da vida de Jesus. Mas existem outros relatos, né? E Jesus passou por Chipre, numa época em que ele estava sendo o tutor de um rapazinho de 14 para 15 anos. Esse rapazinho era filho de um comerciante rico da Índia, que ele vinha fazer negócios aqui, né, na Mesopotâmia. Então, ele conheceu, numa dessas viagens, ele conheceu Jesus. Jesus era bem jovem ainda, e ele ficou impressionado com a inteligência e a espiritualidade de Jesus. Então, numa das viagens que ele fez depois, ele contratou Jesus para ser o tutor desse menino por um ano. Então, Jesus viajou com esse rico comerciante indiano e o filho dele durante um ano, e ele passou por Chipre, numa das viagens que eles iam para descer para o Egito. Eles passaram aqui por Chipre e aí o menino adoeceu aqui em Chipre. O menino adoeceu, então eles tiveram que ficar aqui um mês. Durante esse período ele conheceu algumas pessoas, inclusive Barnabé. E Barnabé ficou impressionado com Jesus e acabou depois se juntando aos 120 discípulos, seguidores de Jesus, lá na Galileia. Ele era um comerciante rico, o Barnabé. Então ele ajudou no começo da igreja, foi uma das pessoas que ajudou financeiramente, né, lá entre os irmãos da primeira igreja. Então é uma história interessante, a história de Barnabé. Só que Barnabé sofreu uma morte muito cruel. Muito cruel. Depois da primeira viagem dele com Paulo, lembra que ele estava com Paulo, e o João Marcos, que depois se tornou o escritor, né, do Evangelho de Marcos. O João Marcos era sobrinho de Barnabé. E foi assim também que ele conheceu Jesus, através de Barnabé. Ele era um adolescente quando Jesus passou por aqui. Então ele era muito novo quando da morte de Jesus e também da primeira viagem de Paulo e Barnabé. E Barnabé levou ele, né, com ele nessa primeira viagem, mas aí como ele era muito novinho, ele sentiu muita saudade de casa e daqui, né, de Chipre. Então ele resolveu voltar. E Paulo ficou muito irritado com isso, né? Paulo era uma pessoa de temperamento muito curto, né? Ele era muito irritadiço. Então, Barnabé se condoeu também pelo sobrinho, e aí acabou separando de Paulo. Paulo continuou a sua jornada com Timóteo e Barnabé continuou sua jornada com João Marcos. Os dois estavam certos, tanto Paulo quanto Barnabé. Paulo, não é que Paulo estava certo, Paulo por causa do temperamento dele, né? E Barnabé estava tão certo com relação a João Marcos que depois João Marcos se tornou um dos escritores dos evangelhos.
é, Deus, o Eterno, né, escreve certinho onde nós erramos um pouquinho. É interessante, mas Barnabé, ele sofreu uma morte muito cruel aqui em Chipre. Ele foi perseguido, né, pelos judeus que habitavam na cidade dele, que agora faz parte da Turquia, gente. A gente não tem acesso muito livre à cidade de Barnabé, nem ao mosteiro que foi construído no lugar onde Barnabé foi enterrado. Ele foi apedrejado, Barnabé, nessa cidade dele, eu estive lá. Ele foi apedrejado e depois ele foi arrastado. Então o corpo dele ficou assim, bem em pedaços quase, né? E depois da morte dele, o João Marcos veio com alguns discípulos aqui de Chipre e pegaram o corpo, os restos mortais dele e enterraram no lugar secreto, porque os judeus tinham tanta raiva de Barnabé que queriam até eximar o túmulo dele. Então ficou uma coisa secreta durante muito tempo. Até que depois, muitos anos depois, uns 300 a 400 anos depois que o cristianismo foi estabelecido como religião romana, é que foi revelado o lugar do túmulo dele e construíram um mosteiro, né? Eu visitei esse mosteiro, inclusive aqui na casa da minha filha tem uma plantinha que eu trouxe a sementinha da plantinha de lá, e está aqui na casa da minha filha. Tá lindo a plantinha. Eu trouxe o ano passado, quando estive lá. E a plantinha agora tá linda ali. E eu falei, essa aqui é do mosteiro de Barnabé. A minha que eu levei para a Inglaterra não sobreviveu. Então é essa a história de Barnabé. Quando você vem aqui para essa banda do mundo, tanto o lado da Turquia quanto o lado aqui de Chipre, você percebe como é que foi difícil a vida desses discípulos no começo, gente. O martírio foram muitos. Eu até falei para minha sobrinha que eu vou tirar uma foto porque as igrejas aqui elas fazem os icons, um tipo de pintura nas paredes da igreja, né? Então ali representando todas as pessoas que morreram martirizadas nos primeiros séculos do cristianismo, antes da igreja se tornar oficial, né? Pelo Constantino. Então tem várias pinturas dessas pessoas e, gente, tanto, mas é tanto, vocês não têm noção do tanto que foram os mártires do começo da igreja, o tanto, mas mulheres, gente, tantas mulheres, olha, e isso as que estão representadas, e as que não estão representadas, né, gente? O martírio no começo do cristianismo foi muito grande, mas muito grande. Não tem comparação nenhuma com o que aconteceu hoje. Eles eram martirizados de uma forma muito cruel, mas muito cruel, para negar, e mesmo assim eles não negaram. Meninas novinhas, você precisa ver, assim, meninas novas mesmo, 18, 19, 20 anos, sabe? E elas não negavam, gente, apesar de serem tão novas, elas não negavam. Morriam, mas não negavam. Então tá, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 10, tá? Vamos ver o que esse capítulo nos conta. Então tá, hoje eu tenho a Bíblia da minha filha, porque não estou aqui com o meu computador, né? Então vou ler diretamente da Bíblia. Como eu disse para vocês, eu gosto mais das versões mais antigas. Essa aqui é de João Ferreira de Almeida também. Ela foi publicada, a impressão dela foi em 1992, então, muito tempo atrás, né? Então vamos lá. Capítulo 10 de Gênesis. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio, esses 3 filhos, né, tiveram filhos. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Aqui a gente já viu o nome que a gente conhece bem, que é Magog, né?
Gog e Magog. Então, Magog foi o que habitou aquela parte onde hoje tem o nome de Magog. Para vocês verem que era bem ali na Palestina mesmo, né? Os filhos de Gomer, Akenaz, Rifate e Togarmá. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim. Ok, não fala o nome dos filhos de Magog, hein? Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras. Esses, então, foram que ocuparam as ilhas, por certas ilhas aqui da costa, né, do Mediterrâneo. Cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cão. Vocês estão vendo que Magog parece que não teve filho, né, gente? Os outros filhos não tiveram, porque só fala de 2 filhos dele que tiveram filhos. Gomer, que foi o primeiro, e Javã, que foi o terceiro. Magog parece não, Madai também não, Meseque e Tiras não falam dos filhos deles, não sei porquê. Os filhos de Cão. Cuxe, Misraim, Put e Canaã. Lembra que Canaã foi o que foi amaldiçoado? Os filhos de Cuxe, Seba, Havilá, Sabá, Saptá, Ramá e Sebtecá, e os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. Cuxi também gerou a Nimrod. Nimrod é outro nome que nós conhecemos, a cidade de Nimrod, lembra? O qual foi primeiro a ser poderoso na terra. Esse Nimrod aqui, ele era babadeira, viu, gente? Ele era poderoso, caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, tá vendo? A maldição aparentemente caiu só sobre o filho Canaã, que era, na verdade, o caçula de Cão. Então, quando aconteceu aquele episódio da bebedeira de Noé, os outros filhos também, você viu tanto de tempo que demorou para acontecer aquela bebedeira? Porque esse Canaã aqui é o último filho de Cão. Para vocês terem, então, ele era o caçula. E devia ser por ser o caçula, devia ser o mais custoso, né? Por isso que a maldição caiu sobre ele. Então, não são todos os filhos de Cão que foram amaldiçoados, foram só o de Canaã. Tanto é que esse Nimrod aqui foi famoso, né? Ele era filho de Cuxi. Cuxi era o primeiro filho de Cão. Ele era o primogênito de Cão. Então, ele não foi amaldiçoado. O único que foi amaldiçoado foi o Canaã. É bom a gente prestar atenção nessas coisas, viu, gente? São detalhes importantes. Porque todo mundo fala assim, não, os filhos de Cão foram amaldiçoados. Não, não foram todos os filhos de Cão que foram amaldiçoados. Foi só o caçula, o Canaã. Os outros não foram. Tanto que Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acabe e Calné na terra de Sinar. Está vendo como é que ele foi poderoso, Nimrod? E foi ele que gerou Babel. Babilônia. Viu como Nimrod foi famoso? Dele saiu Babilônia. Descendente de Cão. Explica muita coisa, não explica? O povo ruim, né? Aquele povo lá de cima. É o Iraque, até hoje. São filhos descendentes de Cão. Iraque, Síria. Tá vendo, gente? É bom a gente observar esses detalhes. Porque aí você entende a história de hoje. Por que aquele povo briga tanto? Tá vendo? Vem de lá de trás. É o que eu estava ouvindo, essa semana eu estava ouvindo um profeta que eu sigo lá de Israel, ele é o nome dele, ele mora onde era Samuel morava.
A herança da família dele é naquela área ali onde Samuel vivia com os discípulos. Tanto é que ele fala, ele chama o monte de Samuel. Ele é um elevado, né? Você sabe que Jerusalém é cercada de montanhas. Então, uma dessas montanhas, ele habita nela, ele é o dono daquela área. A família dele herdou aquela área. Ele estava falando justamente sobre isso. Sobre isso. Então, o filho de Cão é que é descendente de Babel, que criou Babel. Desta mesma terra saiu ele para a Assíria, não falei, gente, e edificou Nínive. Olha aí, ele foi lá para a Síria, edificou Nínive. A Síria, quem que é a Síria hoje? Turquia. Tá vendo? Todo aquele povo que hoje briga com Israel é tudo descendência de Cão. Percebe? Tudo descendente de Nimrod, desse famosíssimo caçador diante do Senhor. Olha aí. Dessa mesma terra, versículo 11 de novo. Dessa mesma terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Reobote e Calá. Recém entre Nínive e Calá, essa é a grande cidade. Misraim, que é o outro filho de Cão, gerou a Ludim, Anamim, Leabim e Naftuim, Patrocim, Casluim, de onde saíram os filisteus e Catftorim. Gente, os filhos de Cão, tudo deu errado. Olha aqui, tudo inimigo de Israel. Você viu os detalhes? É por isso que é bom a gente estudar assim como a gente está estudando agora, porque a gente vê, a gente liga daquela época para cá. A gente vai entendendo a história hoje, baseado nisso. Então, foi o que o profeta falou, gente, não é sentar na mesa da ONU que vai resolver um problema que gerou há 6.000 anos atrás. É um problema que vem de 6.000 anos, gente, é um problema espiritual. Não é um problema religioso, nem político, nem por causa de terra. É um problema, é uma coisa espiritual. Vem lá de trás, 6.000 anos, dessa briga entre os filhos de Cão e os filhos de Jafé. Canaã gerou, o filho mais novo que foi amaldiçoado. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito Errete, e os Jebuseus, olha, e os Amorreus, e os Gigazeus, e o Reveu, e o Arqueu, e o Sineu, e Arvadeu, o Zemareu e o Ramateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom em direção a Gerá até Gaza. E daí em direção a Sodoma, Gomorra e Admá e Zeboim e até Laça. Vocês viram a maldição de Canaã? Olha quem são eles. Sodoma e Gomorra foi destruída. Olha, descendentes de Canaã, o que foi amaldiçoado. E todos os inimigos que Israel teve que enfrentar quando eles vieram do Egito, cruzaram o deserto por 40 anos, foram todos esses aqui, ó, que eles tiveram até Gaza. Entendeu? Está entendendo o problema hoje? Gente, só estudando assim que a gente entende a história que está acontecendo agora. Estão entendendo? Esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Olha os filhos de Cão. Olha os filhos de Cão. Eita, povinho. Todos os inimigos de Israel estão aqui. Todos os inimigos de Israel hoje que brigam contra Israel, que estão tentando destruir Israel,
Aqui, os filhos de Cão. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. Os filhos de Arão. Peraí. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arão. E os filhos de Arão, Uz, Ru, Geté e Maás. Afaxade gerou a Selá e Selá gerou a Eber. E Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Selefe, Razamavé e Gerá. Radorão, Ussal, Diclá, Obal, Abmael, Sebá, Ofi, Havilá e Jobade. Todos eles foram filhos de Joctã. Nossa, teve filho esse aqui, hein? Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos ele teve. Todos homens, esses aqui, né? Não contam as mulheres, lembra? As mulheres passaram a ser contadas muito tempo depois. E foi a sua habitação desde Messá até Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e delas foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. São os filhos de Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arão. 1, 2, 3, 4, 5. Só teve 5 filhos. E os filhos de Arão, e aí fala dos filhos de Arão, que é o caçula. Fala também os filhos de Asfat, gerou a Selá e Selá gerou a Eber. Joctã também gerou alguns. Interessante. Aí nós vamos depois, aí acabou, né, o capítulo 10, foi as gerações dos filhos de Noé. Mas, gente, você viu tanto que nós aprendemos hoje? Viu? Aprendemos muito hoje, né? Todos os filhos de Cão. Os filhos de Cão são os herdeiros, né? Até hoje estão lá brigando contra Israel. Gente, é impressionante, viu? É uma briga que dura 6.000 anos. Porque essa contagem de 6.000 anos, gente, começou de Noé, viu? Do dilúvio. Não foi lá do comecinho de Adão, não, viu? Essa contagem foi dessa época, do dilúvio para cá. Tanto que a contagem do ano hebraico começou da saída, eu acho que começou da saída do Egito, né? E são 5.775 hoje, esse ano, né? Então, para vocês verem como é que a contagem daquela época era diferente. Não tem como contar antes, né? A gente não sabe quanto tempo levou antes. Então tá, gente. Foi muito bom voltar a fazer esse vídeo com vocês hoje, depois de alguns dias, né, que eu tô longe. Mas eu tive que me adaptar um pouquinho aqui, antes de começar a fazer os vídeos de novo. Vou tentar fazer mais um a semana que vem, né? Pelo menos 1 ou 2 por semana eu vou tentar fazer, tá bom? Porque é conhecimento, né, gente? Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende o que está acontecendo hoje na nossa realidade. Gente, o passado é como se fosse aquelas placas de direção, entendeu? Para aqui fica Goiânia, para lá fica Brasília, para lá fica São Paulo, entendeu? Aí você vai
vai se contextualizando no momento em que você está vivendo. Se você vê uma placa indicando onde que vai, é mais fácil para você caminhar, né? Você enxerga, oh, estou na direção certa. Então, para mim, estudar isso e ver essas coisas hoje é como se fosse esses sinais para eu saber onde que eu estou. Para eu saber onde eu estou, eu tenho que saber de onde eu vim. E olha de onde nós viemos. Você viu a história. Dá para entender melhor o que está acontecendo hoje na Israel. Essa briga inteirinha é espiritual. Então tá, gente, fico com Deus, tenha um bom dia no Brasil. Aqui eu também vou ter um bom dia. Tchau, tchau.